Boa noite. A cheia do Rio Negro já começou a mudar a rotina dos moradores de Manaus, que desde ontem está em situação de emergência. O nível do rio ultrapassou os 29 metros e milhares de famílias devem ser retiradas das áreas que sofrem alagação. Nesta terça-feira, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Assistência Social começaram a cadastrar as famílias das áreas mais afetadas. Natalina e a família tiveram de abandonar a casa na zona centro-oeste de Manaus, que alagou com a subida do rio. Hoje ela está alojada no galpão que a igreja cedeu. Está tudo dentro d'água. E você veio para cá? Nós viemos para cá. O irmão daqui da frente cedeu aqui para a gente ficamos aqui. Está com uma semana já. A cheia do Rio Negro já começou a mudar a rotina dos moradores da capital. A Defesa Civil construiu 3 quilômetros de passarelas de madeira para permitir a passagem das pessoas nas áreas alagadas. A ideia é que essas pessoas não fiquem, ela pega esses recursos e possivelmente vai ser inserido no aluguel social para exatamente ela sair da sua casa para procurar um lugar seguro para morar. 2.600 famílias de 13 bairros foram cadastradas. Elas devem ser retiradas das áreas de risco nas próximas semanas. Se o centro já está começando a alagar, as outras comunidades vão começar a alagar, como a nossa já está sendo afetada, através desse índice que ainda tem mais ou menos um mês ainda para encher. O nível do Rio Negro continua subindo uma média de 4 centímetros por dia. Alguns pontos do centro de Manaus já estão alagados. Esta rua aqui foi a primeira a ser interditada pela prefeitura. E o que mais preocupa é a água poluída, represada no local. Nesta rua, os comerciantes começaram a levantar o piso para proteger freezers e mercadorias. É um sacrifício. Quando chove, ó, se der uma chuva grossa, a água invade aqui tudinho. Não tem para onde ir a água, né? Se nós vermos o histórico de 2012, nós só teremos necessidade talvez de mexer na Ponte dos Bilhares. Então, a população pode ficar tranquila que, havendo a necessidade, a gente vai previamente fazer todo o trabalho de fechamento e avisar. O prefeito decretou situação de emergência depois que o Rio Negro ultrapassou a cota de 29 metros. Hoje, o nível das águas está em 29 metros e 22 centímetros, 75 centímetros abaixo da maior enchente da história, registrada em 2012. Essa água eu não posso detê-la, eu não tenho poderes mágicos, mas vou trabalhar para não deixá-la se contaminar as pessoas, com produtos químicos, na parceria com a iniciativa privada e com a empresa concessionária de águas daqui. A mesma coisa quando eu vejo as pessoas desabrigadas, a gente entra com aluguel social, com a madeira, com colchão, com cesta básica. A cheia em Manaus deve durar até o fim de junho. É perigo, porque um dia desse, acharam uma cobra aí, onde vocês estão aqui. E é perigo, criança, corre. E o nível da água subindo, isso traz preocupação para quem é pai de família. E moradores atingidos pela cheia na orla do centro fizeram um protesto esta manhã para cobrar a transferência das famílias que já estão com as casas alagadas. Durante o protesto, os moradores que vivem na orla do centro de Manaus interditaram a rua Luiz Antoni, que dá acesso ao centro da capital. O trecho só foi liberado no fim da manhã. O tráfego de veículos nas proximidades também sofreu alterações. Afetados pela cheia do Rio Negro, os moradores da comunidade Bairro do Céu pediam providências às autoridades por conta dos riscos oferecidos nas moradias. Eles alegam que pelo menos 2 casas já desmoronaram no local dentro do Igarapé. Equipes do governo do estado chegaram a fazer uma vistoria no local. Um plano emergencial será executado na localidade para minimizar os transtornos às famílias mais afetadas, segundo garantiu o coordenador do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin. Com relação ao Prosamin, nós não temos nenhum projeto nesse sentido para cá, para a área, pelo menos para este ano. Nós vamos levantar a pessoal mais crítico, onde as casas estão realmente caindo, palafitas. E a terça-feira foi bem chuvosa aqui na capital. Vamos conferir agora a previsão para amanhã também em alguns municípios do interior do estado.
Em Novairão, a previsão é de tempo bastante nublado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Borba, a quarta-feira segue com variação de nuvens, intercalada com aberturas de sol e chance de pancadas de chuva. Mínima de 21 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado, também com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Após denúncia anônima, policiais da Rocan apreenderam esta manhã um forte armamento, como pistolas, carregadores e munição de diversos calibres em uma casa no bairro Campos Elíseos, na zona centro-oeste de Manaus. O arsenal estava guardado em uma mochila pertencente a Anderson Fabrício Ramos de Souza, de 34 anos, que foi preso. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia, onde o suspeito alegou que não sabia o que tinha dentro da mochila e que ela seria de um amigo de infância que pediu para ele apenas guardar o material. Anderson foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aqui na capital. E a subida das águas do Rio Negro também agrava outro problema muito comum aqui nas ruas do centro da capital. São as bancas improvisadas que comercializam frutas e verduras sem os mínimos cuidados de higiene, mas que atraem o consumidor pelos preços mais baixos. Mas essa economia pode se tornar um risco para a saúde. Todos os dias, seu Raimundo chega cedo na rua Miranda Leão, no centro da capital, para vender frutas nessa banca improvisada que fica na via pública. Ele alega que é daqui que tira o sustento da família. A gente ganha um dinheirinho mais fácil, assim, eu pelo menos não sou aposentado. Eu ganho, como daqui, pago meu aluguelzinho. Este outro ambulante comercializa o tucumã, bastante consumido pelos amazonenses. O fruto também é descascado na hora e embalado assim para quem vai consumir. O senhor não usa uma luva para descascar? Não uso, mas só que no momento eu não tenho. Eu tenho ainda que comprar a luva. As frutas e verduras saem a um preço bem mais em conta, mas a população deve estar atenta aos riscos que estes alimentos vendidos desta forma podem oferecer à saúde. De maneira errada, né, em carrinho, em locais inapropriados, elas realmente oferecem risco à população. Por quê? Porque eles pegam até a água do rio mesmo, que agora está dessa enchente, pegam essa água para lavar os alimentos, né, as frutas e as verduras, aí contamina esses produtos. Então as pessoas podem adquirir qualquer tipo de doença, gastrointestinais, tá? Verminoses, né? Quanto uma gastroenterite, né? Até a própria cólera. Apesar das ações realizadas no centro da capital para reverter a situação, ainda é possível encontrar muitos ambulantes exercendo essas atividades nas ruas. O que eu compro aqui é tudo na casca, aí daí chego em casa, lavo e para mim tanto faz. O gerente de produtos da Fundação de Vigilância em Saúde ainda ressalta que o consumidor deve ter um cuidado redobrado antes de comer os alimentos, uma vez que podem oferecer ainda mais riscos por conta dos agrotóxicos. Acondicionado de maneiras errôneas contamina mais ainda o produto. Então eu aconselho ninguém comprar esses produtos que são vendidos clandestinamente na rua, né, sem condições de higiene nenhuma. Com o apoio do SEBRAE, pesquisadores da Embrapa do Amazonas e de Tocantins estão capacitando produtores de pirarucu a usar a tecnologia a favor da reprodução em cativeiro. Esta manhã, um curso foi ministrado em uma cooperativa de criadores na região de Manacapuru. Ele é o maior peixe de água doce do mundo. Pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. A carne saborosa se tornou matéria-prima para produzir o bacalhau da Amazônia. Mas a espécie nativa da nossa região ainda tem um cultivo um tanto primitivo. O pirarucu é uma das espécies mais promissoras na aquicultura brasileira, segundo a Embrapa. O Amazonas está dando os primeiros passos e vem numa crescente na produção em cativeiro em fazendas como esta. Hoje, mais de 90% da produção de todo o estado ainda é feita da cultura de manejo de lagos.
O homem tem que sair da criação para o cultivo, como aconteceu em outras atividades, também vai acontecer na pesca. Porque existe, com certeza, a tendência que, embora sendo manejada, é diminuir, por causa dos problemas que nós temos na bacia normalmente. E para otimizar a criação do animal em cativeiro, pequenos e grandes produtores do Amazonas receberam treinamento de técnicos da Embrapa, do Estado e de Tocantins. Dicas preciosas para o sucesso do negócio. Um bom manejo na hora de manejar os reprodutores, da retirada dos alevinos, usar os apetrechos adequados, dar uma boa ração equilibrada para aquela fase que ele está trabalhando. Então, todos esses cuidados são extremamente importantes para evitar o surgimento de doenças. O curso Manejo Genético e Reprodutivo do Pirarucu, ministrado hoje, esclareceu dúvidas dos produtores, desde a criação de alevinos até o uso da tecnologia na identificação eletrônica de matrizes adultas. A primeira tecnologia é a de identificação do sexo do animal a partir do sangue, tá? A segunda tecnologia é a identificação eletrônica do animal por meio de implantação de microchips, certo? E a terceira e última tecnologia é a coleta de nadadeira para análise de DNA. O processo para a implantação do chip é rápido. Com apenas uma gota de sangue, é possível identificar a potencialidade de reprodução do animal. O pedaço da cauda é para uma análise minuciosa do DNA do peixe. Este engenheiro de pesca é o responsável técnico desta cooperativa de criadores do município de Manacapuru. Ele acredita que, com o conhecimento adquirido no curso, um horizonte de esperanças se abre para a produção em cativeiro de pirarucus no Amazonas. Aqui nós pretendemos desenvolver a produção em escala do alevino, né, de pirarucu, que hoje é o grande gargalo, para massificar a produção de carne de pirarucu no estado. Sem alevinos nós não conseguimos ter indivíduos engordando. Então, a nossa intenção inicial é conseguir atingir um nível de produção de alevinos que atenda aos produtores do estado do Amazonas. Uma alternativa bem mais sustentável de produção de alimento de alta qualidade, produzir pirarucu de cativeiro, e além disso a gente evita a depreciação dos estoques naturais na bacia amazônica. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, esteve em Manaus nesta terça-feira para mais uma visita à Arena da Amazônia. Mas desta vez a imprensa não pôde acompanhar a comitiva que se reuniu em sigilo com representantes do governo do estado. Em seu perfil no Twitter, Valk fez elogios ao estádio e garantiu presença no primeiro jogo que será disputado aqui em Manaus no dia 14 de junho entre Inglaterra e Itália. O governo do estado lançou esta tarde a programação cultural que será realizada em Manaus durante a Copa do Mundo. A programação é extensa, são quase 1000 atrações artísticas por toda a cidade. Entre elas, apresentações folclóricas que vão acontecer no Teatro Amazonas. No Largo São Sebastião, o público vai poder assistir aos Jogos do Brasil em um telão que vai ser montado até o início do mês que vem. Permanentemente o telão vai ficar lá, montado no largo. Tudo que estiver acontecendo de futebol no Brasil inteiro vai passar lá. Também vão ser lançadas 15 novas exposições pela cidade, 10 delas só com o tema do Mundial. Para atender a grande demanda de turistas esperada para a Copa, vão ser contratados mais 190 servidores. O investimento entre reformas de espaços e atividades artísticas é mais de 8 milhões de reais. Na época da Copa, todos os espaços culturais da cidade vão funcionar em horário estendido. Aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que tem o horário normal até as 5 horas da tarde, a partir do dia 1º de junho até o dia 13 de julho, vai funcionar das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. Para receber as pessoas que vêm ver a Copa ou que vão curtir a cidade com a Copa, tem essa diversidade de programação. Com um detalhe que toda ela é gratuita, à exceção do Teatro Amazonas. Os festivais na época do Mundial também vão animar o estado. Entre eles, o Festival de Parintins, o Festival de Ópera e o Festival Folclórico do Amazonas. Eu tenho muita confiança de que a partir desta Copa nós possamos ter
o Amazonas como um dos destinos dos grandes investimentos que o turismo pode proporcionar. E aí sim, quem sabe se não teremos aí, pela via do turismo, um Amazonas diferente. A programação completa está disponível no site cultura.am.gov.br. E faltam 16 dias para a Copa do Mundo e a cada dia fica mais fácil cruzar com as cores verde e amarelo espalhadas pelas ruas da capital. Na Zona Centro-Sul, por exemplo, os torcedores usaram mais que a criatividade para deixar tudo pronto para essa grande festa do esporte mundial. Quanto mais perto da Copa, mais as ruas de Manaus mostram o espírito do maior campeonato de futebol do mundo. E os moradores dessa rua no bairro Alvorada levam esse assunto bem a sério desde a Copa de 94. Aqui tem um time de tradição, ninguém treme na hora da decisão. E olha lá, vai gingar, vai fazer gol de placar. Por causa dessa amizade, dessa colegagem, né, dessa convivência aqui de muitos anos, e assim, se um vai, todo mundo vai fazer. Vamos organizar, vamos correr atrás de recursos e a gente começou a fazer dessa forma. Quem vem de outros bairros se impressiona. Show de bola, muito lindo. Os preparativos não só aqui como em outras ruas também estão bastante fortes, mas nada como aqui. Ao todo, essa brincadeira já custou mais de 100 mil reais. Só Everton tirou do próprio bolso quase 2 mil. Eu estou desempregado. Se eu tivesse empregado, eu acho que eu gastaria mais nessa rua aqui, para deixar ela mais bonita como ela está aqui. O restante do dinheiro eles conseguiram fazendo festas aos fins de semana. E o bingo é obrigatório. 71! 71! Para não ter mais despesas, os próprios moradores metem a mão na massa. Rainer conta que passa, em média, 9 horas por dia em cima desses andaimes. Não é fácil não, é difícil, muito difícil mesmo. Mas você acha que vai valer a pena? E muito, vai sim, o Brasil vai ser campeão e a gente vai estar aqui comemorando com vocês também, né? Que vocês vão estar aqui com a gente, né? A Rua 3 da Alvorada ainda não está como os organizadores querem. Falta muito trabalho até a grande inauguração no dia 6 de maio. Mas até lá, Rainer e toda a comunidade ao redor não se importam de fazer um esforcinho extra para assistir a seleção brasileira em grande estilo. O maior espetáculo da terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz. Ô, Brasil! Vamos que vamos! Tem que registrar mesmo esse momento, muito bonito. Agora, só uma última informação, reforçando, a Câmara Federal está nesse momento reunida para definir se vota ainda hoje a nova lei da informática. Com isso, a votação em segundo turno da PEC da Zona Franca de Manaus pode sim ser colocada na pauta da Câmara ainda esta noite. A informação completa sobre este assunto você confere no Band Cidade desta quarta-feira. E esta edição fica por aqui. Para rever o Band Cidade, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Band Cidade. Basta enviar a sua sugestão de reportagem para o e-mail jornalismoam@band.com.br. E amanhã tem futebol aqui na Band, por conta da partida entre Atlético Mineiro e Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro. O Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 5:50 da noite. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.